Bom dia, Nono. Então, hoje a gente vai estudar sobre a óptica. A óptica, ela estuda o quê? A luz, né? A óptica está relacionado à luz. E, né, as radiações que as células dos órgãos, né, a da visão possibilita enxergar. E isso aí. Para que aconteça a visão, né, para que a gente enxergue, é preciso que haja luz. Sem luz seria impossível a gente usar o nosso sentido da visão. Então a luz é o principal componente para que o sentido da visão aconteça. Bem, e a luz, como eu já disse para você na aula passada, quando eu falei sobre ondulatória, ela é muito mais rápida, a velocidade da luz é mais rápida que a do som. Por isso que primeiro a gente vê o relâmpago, depois ouve o trovão, ok? A óptica, ela também estuda a propagação da luz, os estudos sobre a natureza da luz e a interação entre a matéria e a luz e sua produção, certo? Bem, a gente tem várias fontes de luz. A gente tem a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. O que é a luz primária? É a luz que são as fontes primárias de luz, são o que a gente chama de corpos luminosos. É eles que emitem a luz, é eles que refletem a luz. Então, esses são corpos luminosos, como o sol, como uma vela acesa, como uma lâmpada acesa. Isso aí são corpos luminosos. Eles refletem e eles produzem a luz. Mas nós temos também as fontes secundárias, que elas são chamadas de corpos iluminados. Então, eles são iluminados porque eles recebem a luz dos corpos luminosos, que é o caso da Lua. Ah, Gercília, mas a Lua também tem luz. Não, a Lua reflete a luz do Sol, tá? Mas ela não tem luz própria. As fontes primárias, eles têm luz própria. As fontes secundárias, elas não têm luz própria. Elas refletem a luz que elas recebem das fontes primárias, certo? Bem, o conjunto de feixes, o conjunto de luzes, a gente chama de feixe de luz. E eles podem ser paralelos, quando eles todos seguem na mesma direção. Eles podem ser convergentes, quando eles saem de vários pontos e chegam a um ponto só. As paralelas são assim, tá, gente? Ó, não, é como se fossem as linhas do trem. Os feixes saem assim, um do lado do outro. As convergentes é quando saem de vários pontos e chegam num ponto só. E a divergente é quando sai de um ponto e vai para vários pontos, ok? Nós temos também os meios de propagação. O transparente, quando a luz passa totalmente pelo objeto, que é o caso do o relógio, né? O vidro do relógio, que é totalmente transparente, que possibilita a gente enxergar. Então a luz passa ali totalmente. Os óculos, né, de grau também, que passam totalmente. E esses são os meios transparentes. Mas nós temos também os translúcidos, que a luz passa parcialmente. Que é o caso do vidro, por exemplo, daqueles copos que tem um monte de desenhozinho. A luz não passa totalmente por eles. Então a gente fala que eles são translúcidos. E os meios opacos, que é o caso de uma porta, de uma parede, que a luz não passa, não há passagem de luz nenhuma. Então são os três tipos de propagação: transparente, quando passa totalmente; translúcido, quando passa parcialmente; e opaco, quando passa totalmente. E nós temos três princípios da propagação da luz. Nós temos o princípio da propagação retilínea, que em meios homogêneos. O que é meio homogêneo? É um meio único, né? Por exemplo, só o ar ou só líquido. Então, nesses meios que são homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Já no princípio da propagação independente, dois feixes de luz que vêm de fontes diferentes, eles seguem suas trajetórias, mas de forma independente, como se não tivesse sido cruzado, quando, né, passa um raio pelo outro assim, e eles não sofrem nenhuma modificação. E nós temos também o princípio da propagação reversível, que é quando
quando o trajeto seguido pelo raio de luz não se modifica quando são trocadas as posições. Então vamos ver, vai daqui e vem daqui, mas mesmo com a posição trocada, eles não vão se modificar, certo? E nós temos também os fenômenos luminosos, que é o caso da reflexão da luz, né, onde a luz é refletida, né, ocorre então a luz, né, o raio incidente sobre uma superfície e ele volta para o mesmo meio de propagação, vamos dizer no ar, né? Então aí é o mesmo meio material de propagação e ela obedece basicamente a duas leis, que é o raio incidente, o refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano e os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Então vamos dizer, se eu recebo um raio assim, ele vai refletir na mesma posição. Se ele for mais deitado ainda, ele vai também ser mais deitadinho. Então eles vão ter o mesmo ângulo de reflexão, tá? Já e a gente tem reflexão especular, que acontece mais em superfícies polidas, e a difusa, quando acontece mais em superfícies irregulares. E a gente também tem a refração da luz. Na refração da luz, a luz passando de um meio material para outro. Então aí há uma mudança, já não vai ter mesmo ângulo igual na reflexão. É quando passa do líquido para o sólido, o gasoso para o líquido, aí há uma diferença de ângulos entre o ângulo incidente e o ângulo refletido. E nós temos também a dispersão da luz, porque a luz é formada por 7 cores básicas, né, que são as cores do arco-íris. E quando eles mudam de meio de propagação, elas podem ser desviadas e aí formam ângulos diferentes. E é o que a gente chama de dispersão da luz. Tem um disco, na página até 55, vem falando sobre esse disco, um disco de Newton, que ele fez essa experiência para poder descobrir essa dispersão da luz. Ele pintou cada parte, dividiu um disco, né, em 7 partes iguais, coloriu uma de cada cor, as cores do arco-íris, que são as 7 cores que se dispersam, e ele girou esse disco muito rápido. Quando ele girou, ficou totalmente branco. Essa é a dispersão da luz, certo? Bem, nós vamos falar também sobre os dispositivos tecnológicos modernos. Esses dispositivos, eles têm funcionamento baseado em conceitos e princípios da óptica e do eletromagnetismo. Por isso eles são chamados de ópticos eletrônicos, que é o caso do forno micro-ondas, do controle remoto, do telefone celular, dos satélites, do laser, do raio-x e da ressonância magnética. Então eles usam tanto a luz como o eletromagnetismo para poder funcionar. Bem, então vocês vão fazer os exercícios das páginas 56, 57 e 60 sobre esse assunto, sobre a óptica. E na página 61 eu quero que vocês leiam falando sobre uma câmera térmica de atração turística que revela o câncer de mama em visitantes. É uma coisa interessante, porque o câncer de mama tem uma incidência muito grande e aí então é uma forma da pessoa também se cuidar, tá bom? Então, vamos lá, beijinhos. Tchau, tchau.